Olá, estamos iniciando uma série de webinars que são uma antecipação de assuntos que vamos tratar na Cooper Citrus Expo 2021. Um grande evento digital, colocando o produtor no centro da proposta de valor, criando jornadas interativas com avatares que são os guias virtuais, nossos técnicos Cooper Citrus, técnicos de empresas parceiras da Cooper Citrus, orientando sobre as melhores práticas, sobre novas tecnologias, produtos que, de fato, têm agregado valor na cadeia do agro e têm ajudado muito o nosso cooperado na sua jornada. Quero imensamente agradecer às empresas que sempre confiaram na Cooper Citrus e que nos apoiam nessas iniciativas, e mais que isso, que investem, sempre trazem soluções inovadoras e têm muito colaborado com os nossos cooperados para que eles melhorem os seus resultados. Para a abertura dessa série, eu quero aqui, então, apresentar a UPL, que está representada pelo Zé Renato Gambassi, que é diretor de negócios de cana e pastagem da UPL Brasil. Muito obrigado, Zé Gambassi. Quero aqui apresentar a Stoller do Brasil, representada aqui pelo Tiago Gontijo, diretor executivo da Stoller Brasil, e quero também agradecer a FMC Química do Brasil, representada aqui pelo diretor de negócios Brasil, o Marcelo Magurno. Muito obrigado, Magurno, pelo apoio e pela presença. Esse primeiro tema é sobre o potencial do sistema produtivo das plantas, como que ele pode ser melhorado, como que nós podemos melhorar a saúde das plantas. Muito se tem feito no mundo, as empresas têm investido em hormônios, estimulantes, produtos biológicos, aminoácidos. Esse mercado é um dos mercados que mais cresce e nós estamos aqui até para poder colaborar na visão do cooperado, sempre colocando o nosso cooperado no centro da proposta de valor, como que a gente pode, então, trazer tudo isso que tem sido feito, essa pesquisa, esses novos produtos, todo esse investimento que as empresas têm feito globalmente e, de fato, entregar valor dentro da porteira, que essa é a grande preocupação da Cooper Citrus, é, de fato, fazer com que a tecnologia tenha impacto positivo no processo de produção e que deixe mais resultado para o nosso cooperado. Então, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, eu quero agradecer o apoio de vocês, a Cooper Citrus, a parceria de longa data, e dizer que vocês são muito importantes, não só para a nossa Expo Digital, mas para o nosso cooperado e para o nosso propósito realmente de fazer com que o nosso cooperado cresça como um todo. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para o José Gambassi, da UPL, para que ele falasse um pouquinho de como a UPL, estrategicamente, tem tratado esse tema. Olá, Fernando, aí, colegas aqui presentes de outras empresas e cooperados aí que nos assistem, né? Fernando, primeiramente, aí gostaria de agradecer a nossa presença aqui, eu representando a UPL, nesse primeiro webinar aí da Cooper Citrus Expo 2021 e já de antemão parabenizá-los aí pela ação aí, acho que tão inovadora aí nesse momento que nós estamos vivendo e principalmente pelo tema aqui, né, da questão do sistema produtivo aí, como a gente pode potencializar. Então, eu gostaria aqui, falando um pouco de estratégia aqui em nome da UPL, primeiro resgatar de forma rápida aí um pouquinho a história da UPL. A UPL é uma empresa de Brasil nova, mas de presença global de mais de 50 anos. Ela, inicialmente, adquiriu a DVA e, há 2 anos atrás, adquiriu a Arista, né? É uma empresa que é nova de Brasil e que, após essa criação da nova companhia, se criou um conceito global de agricultura aberta, né? Que é o que a gente chama de Open Ag, que está muito alinhado aqui a isso que nós vamos discutir, né? Ela quer, com essa ação, que o produtor, né, que é o responsável em alimentar aí o mundo,
que ele tenha um crescimento sustentável para todos, né? Entre ele, entre nós e toda a cadeia, né? Isso sem limites, sem fronteiras. Aí. Então, essa é uma estratégia global. E olhando um pouco a nossa oferta para o produtor, o que nós temos aqui em termos de estratégia? A gente tem um conceito aqui que a gente chama de produtiva, que é a associação do portfólio de proteção com nutrição, né? Em conjunto. Isso a gente consegue fazer base no que a gente tem e a história das empresas que a UPL comprou ao longo dos anos, tá? E isso está totalmente alinhado aí à expectativa global, né, de produção de alimentos. A gente, cada dia que passa, e o produtor também, né, nós como indústria nessa cadeia, precisamos apoiar o produtor, o cooperado, a produzir alimentos mais seguros, né, e com menos resíduo, né, e consequentemente, maior produtividade. Então, a nossa oferta, a nossa estratégia passa muito por isso, né, e está alinhado como eu disse, a expectativa. E estar aqui como UPL, num evento como esse, numa cooperativa como a Cooper Citrus, com um tamanho, uma presença geográfica tão importante, tão relevante em São Paulo, Minas, Goiás, é fundamental. E aí eu gostaria, aí, nas próximas respostas, aí, de contar um pouquinho mais essa conotação de sustentabilidade que tem o nosso portfólio. Aí, Fernando, então, resumidamente, te respondo aí esse primeiro ponto aí. Tá. Bom, Zé, obrigado. Nós vamos ter oportunidade, sim, de entrar um pouco mais aí nesses temas. Tiago, como que a Stoller está encarando esses desafios aí? Vocês que são especialistas também no tema, como que vocês estão tratando aí esse desafio de fazer escalar realmente essas soluções e poder estar atingindo cada vez um mercado maior aí no mundo? Obrigado, Fernando, pela pergunta e obrigado pelo convite, né, e também, como o Zé Renato colocou, parabéns, mais uma vez, pelo papel aí pioneiro, né, da Cooper Citrus em trazer um evento dessa monta, né, em construir o que vem sendo construído nessas plataformas digitais, né, o início do ano passado, que já foi bastante inovador e que está sendo dado sequência. Agradeço aqui também a presença dos colegas, né, Zé Renato, Marcelo, todos os cooperados que estão tendo a chance aí da gente conversar um pouquinho mais de perto. E a Stoller, ela segue vendo com muito otimismo, né? A gente completou, o ano passado, 50 anos da fundação, né, da Stoller, e sempre teve como propósito, desde sua fundação, pelo seu Jerry Stoller, né, trabalhar como uma empresa especializada em performance de plantas. Então, esse sempre foi o nosso foco, né, completados 50 anos no ano passado, e 47 de Brasil. Então, esse ano a gente vai para 48 anos de Brasil. Com 3 anos de idade, o seu Jerry Stoller já entendeu o potencial que o Brasil teria aí como um grande produtor de alimentos, de energia para o mundo, né, lá atrás. Dentro dessa proposta, né, de trabalhar performance de plantas, a gente viu ao longo das várias décadas aí, né, dessas 5 décadas, arredondando, né, uma evolução tremenda no segmento. E a Stoller mais e mais foi se especializando e desenvolvendo tecnologias em 3 grandes grupos de soluções: nutrição para altos rendimentos, né, das plantas, fisiologia e produtos biológicos. Então, a nossa proposta, eu acredito que a gente vai ter chance aqui de aprofundar um pouco mais no tema, né, mas em linhas gerais, Fernando, o que ela traz é uma combinação sinérgica desses 3 grupos de soluções, né, nutrição para altos rendimentos, fisiologia de plantas, né, e o manejo através de produtos biológicos. Com essas combinações, nós criamos, né, uma proposta de manejo mais adequada para cada uma das culturas, né, que nós trabalhamos e mais ajustada para a realidade de cada agricultor. Isso é muito importante, né? A gente tem que pensar todas essas estratégias de manejo dentro de uma realidade de implementação que combina, que casa, né, com aquilo que a gente vê em cada uma das propriedades. E a gente vai traduzindo essas combinações em conceitos, né, que nos ajudam a enfrentar, ou ajudam o agricultor a enfrentar os grandes desafios de cada cultura, como acho que a gente vai ter um pouco de chance aqui de falar do soja forte, cana perene, nutri e defenda. Então, em linhas gerais, é isso. É a nossa praia, né, onde a Stoller se especializou e vem se especializando ao longo das últimas décadas. Obrigado, Tiago.
Magurno, você que está aí na liderança nacional da FMC, né? Você que é o líder aqui da Operação Brasil, tem participado, obviamente, dessa estratégia também global da FMC. A gente sabe que tem vindo também novidades, buscando investimento. Fala um pouquinho para a gente aí de como que está, então, a estratégia da FMC dentro desse mercado. Olá, Legob. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre poder estar participando desses fóruns contigo e com os demais colegas, Thiago, Zé Renato também, e levar um pouco dessa discussão, aprofundar toda uma discussão muito produtiva, que eu digo assim, uma discussão para o agricultor de uma maneira aberta, de uma maneira que a gente pode complementar, né, como que essa agricultura hoje, uma agricultura que exige vários jogadores para transformar essa agricultura brasileira no potencial que ela tem. Gostei muito do tema, da gente discutir o sistema produtivo, é isso que nós, como FMC, temos trabalhado. A FMC é uma empresa que tem se transformado ao longo dos últimos anos. Nós, em 2018, depois de 2 aquisições e de toda uma série de desinvestimentos em algumas áreas, nos tornamos uma empresa puramente de proteção de cultivos, em 2 linhas básicas, biológicos e sintéticos. Os 2 centros globais de desenvolvimento de novas tecnologias, um fica nos Estados Unidos, baseado no estado de Delaware, que é considerado aí um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento de moléculas sintéticas. Ano passado, a FMC ganhou mais uma vez o prêmio como o pipeline de novas moléculas mais promissor para os próximos 10 anos. Temos um centro de pesquisa e desenvolvimento de biológicos que está na Dinamarca, que também trabalha com o que a gente chama de plant health, né, da saúde da planta como um todo. No passado também tivemos um prêmio internacional como o melhor produto biológico lançado na Ásia. E essas tecnologias nós estamos acelerando para trazer para todos os nossos produtores cooperados da Copercitos aqui no Brasil. Tem sido um trabalho constante de muito investimento em inovação. Nós, ano passado, mesmo durante a pandemia, fizemos aquisição de novas moléculas através de um braço da FMC chamado FMC Venture. Nós investimos em 3 empresas em fase de desenvolvimento, são startups. Uma delas faz estudo de genoma de solo, e através do genoma de solo, nós podemos entender como os nossos produtos podem potencializar a produção de todos os cultivos que a gente trabalha. Aqui, mais especificamente aqui no Brasil e para os cooperados da Copercitos, nós estamos trabalhando a forma de entender o sistema produtivo, ou seja, o sistema integrado de cana, com soja, com milho, com vários cultivos que existem hoje dentro de uma mesma propriedade. Então, a nossa equipe está dedicada nesse trabalho, nesse processo. Recordo que a gente tem investido de uma maneira intensa, 8% de todas as nossas vendas em novas moléculas, moléculas dessas que vêm com um objetivo único de trazer mais sustentabilidade ao agronegócio. E a combinação de biológico e sintético é o que nós acreditamos que vai fazer também um processo de maior longevidade dessas novas tecnologias aos nossos agricultores. Então, é um prazer estar aqui, a gente vai poder falar e discutir um pouco da visão nossa, produtos e também tecnologias, programas como o Gênesis, que os produtores de cana já conhecem, mas também algo, tudo que for novo aí que nós estamos trabalhando. Então, é um prazer estar aqui e poder passar esse tempo aqui com vocês. Obrigado, Magurno. É porque eu disse no início, né? A gente vem trabalhando forte na mudança do modelo de abordagem do cooperado, na experiência diferente que a gente quer proporcionar com o nosso novo evento e realmente começar a conversa discutindo tecnicamente, né? Isso é uma oportunidade até que a gente tem aqui, porque normalmente a gente participa
de algumas discussões, sempre com foco muito comercial, né, de novos entrantes, de como vai se comportar, o que você está fazendo, expectativa de resultado. Então, aqui a gente realmente quer tratar primeiro das questões técnicas e tentar passar essa mensagem, né? O nosso objetivo aqui é passar para o nosso cooperado realmente como é que ele pode usar tudo isso que as empresas têm investido para ter melhores resultados no campo. Eu vou inverter a ordem agora, então, nessa pergunta. Eu vou primeiro com você, viu, Tiago? E aí eu vou com o Gambassi e depois termino com o Magulho. Eu queria entender agora um sentimento que eu percebo, às vezes, no nosso cooperado, que produtos foliares, estimulantes, não causam tanto impacto no processo produtivo das plantas. Isso a gente vê no dia a dia, vê no campo, tem o que a gente chama aí de um paradigma, né, sobre isso. E, Tiago, como que a Stoller, como que a sua liderança aí tem trabalhado? Agora nós vamos falar especificamente de Brasil, e eu sempre falo aqui especificamente dos nossos, que são 38 mil, né, que nós temos aqui, é um número bastante grande de produtores, então, e eles estão muito atentos a tudo isso, além deles, todo o nosso time técnico, né, são 400 profissionais que o Cooperativas tem hoje, voltado ao apoio tecnológico para o cooperado. Então, como que a Stoller tem tratado isso para realmente mostrar valor nesses produtos e nessas práticas no campo? Obrigado, gostei dessa pergunta aí, Fernando. Ela é uma pergunta-chave, né, dentro desse nosso segmento, né? Quando a gente fala de performance de plantas e desse grupo de soluções aí, né, atuar na fisiologia da planta para buscar um incremento de produtividade, trabalhar nutrição para altos rendimentos, fazer uso de produtos biológicos, a gente sabe que dentro do que se tem, né, do arsenal aí de insumos para se trabalhar a agricultura, a gente está falando de tecnologias novas, né? E quando a gente olha para os últimos anos, o que a gente vê claramente é uma adoção crescente desse tipo de tecnologia. Isso vem se repetindo ao longo da história da Stoller. Então, responder essa pergunta me ajuda até a contar um pouco da nossa história, né? E como você falou, né, Fernando, falando da história aqui no Brasil mesmo, né? Voltando aí 48 anos atrás, o nível de restrição, de dificuldade, de barreira para o uso desse tipo de tecnologia era muito maior do que a gente tem hoje. E o que foi acontecendo ao longo dos anos, né, à medida que a nossa agricultura foi buscando patamares mais elevados de produtividade, foi que o agricultor foi buscando, né, outras alternativas para conseguir, de fato, melhorar o seu resultado, né? Então, quando a gente olha para um processo de adoção de qualquer coisa nova, né, não vou falar só de tecnologias agrícolas, não, mas na cabeça do ser humano, né, comumente a gente passa por um processo que é bem conhecido, né? Que começa com a desconfiança, com a negação. Pô, chegou uma coisa nova ali, né? Tem gente que tem uma facilidade maior de aderir, mas via de regra há uma barreira, né? Uma tentativa de entender exatamente o que é aquilo ali. Seria aquela fase da negação, da desconfiança. Depois dessa fase, o agricultor não é diferente, é justo, é o negócio dele que está em jogo, né? Ele vai para uma segunda fase, né? Todo ser humano e o agricultor não é distinto, que é a fase do teste. Vamos ver se isso aí é bom mesmo, né? E testa uma vez, duas, três, né? Tenta entender o nível de contribuição que aquela tecnologia pode trazer, até que ele se convence. E aí a gente vai para uma terceira etapa, que é a etapa de adesão, né? De adoção, e passa a fazer parte, né, do dia a dia daquele agricultor, né? Aquela tecnologia. Ele incorpora, né, aquela nova forma de fazer, ou aquele novo insumo dentro do seu uso comum, né? Essa é a nossa história tratando de novidade, tratando de um segmento que é um segmento de crescente adoção, né? É a história da Stoller. E como que a gente tem se pautado, né, para ajudar a desenvolver esse segmento, para realmente contribuir para que haja, né, um maior uso desse tipo de tecnologia? Primeiro ponto é uma sólida base científica, né? Desde a sua fundação lá nos Estados Unidos até todo esse crescimento mundo afora, e não diferente aqui no Brasil, a Stoller sempre se pautou muito
uma solidez de seus resultados, a sua base científica precisa ser a sua maior segurança, né? E aí a gente gera tecnologias com uma segurança muito grande daquilo que está sendo gerado e tem uma estrutura interna e externa, que a gente conta com professores, especialistas, pesquisadores, expoentes, né, de várias áreas, para validar essas tecnologias antes de ir para campo. Então, quando a gente vai para campo, a gente já tem uma certeza muito grande, né, de tudo que a gente desenvolveu. A gente tem como maior compromisso, né, o resultado do cliente, do agricultor. E aí, na demonstração a campo, precisa ter uma equipe preparada para fazer a melhor recomendação para cada uma das tecnologias e para fazer essa difusão no campo. Isso é fundamental, né, dentro do nosso negócio, é fundamental dentro da agricultura, né? Transferência de tecnologia, e aí a gente conta com parceiros, né, como a Copercitos, que precisam ter um time preparado, né, como a gente investe bastante em treinamento, em capacitação, para fazer essas recomendações e aí sim colocar à prova, né, tudo isso que a gente desenvolveu. Hoje a gente conduz mais de 1.000 ensaios em rede, né, dentro da Stoller, anualmente, fazendo a validação a campo, né? Na verdade, ali a gente está demonstrando a campo, que já foi validado na pesquisa, né, daquilo que a gente pode contribuir para o agricultor. Isso não para, né? Então, eu vejo que o processo ele é esse mesmo, né, há vários anos, mas o que vai sendo incrementado, e o que vai crescendo bastante, né, são adições, né, de complexidades, refinamentos dos estudos, das análises, uma base de dados que cresce a cada ano e nos permite tomar decisões cada vez melhores, né, e outras tecnologias que vão entrando, né, e compondo o nosso portfólio. O próximo passo muito importante que a gente vem dando é o da digitalização. A gente está vendo aqui esse evento, essa ação, a própria feira, o quanto isso transforma a nossa forma, né, de agir e muda também a demonstração, né, das tecnologias e a inteligência artificial. Então, recentemente, a gente participou aí da aquisição, né, da Cromide, um investimento, uma aquisição parcial de uma empresa voltada para a inteligência artificial, que vai nos ajudar muito a fazer diagnose, né, de plantas e melhorar as nossas recomendações ainda mais. Então, é seguir nessa esteira de evolução. É isso. Não sei se eu consegui resumir bem, mas é isso aí. Não, muito bom. Eu acho que a gente precisa estar cada vez mais buscando, né, essas ferramentas tecnológicas e usar realmente a favor do processo de produção do agricultor. Obrigado, Tiago. E, Zé, eu acho que a pergunta, preciso repetir, tá? Não precisa não, Fernando. Queria entender, então, como é que a UPL está fazendo aí para quebrar esse paradigma, né? Muitas vezes a gente, que é um pouco mais antigo aí, que o Tiago explicou bem, né? Melhorou bastante, né? O pessoal está entendendo melhor, mas ainda existe, né? Essa visão, às vezes, de que não causa tanto impacto. A gente sabe que tem fatores aí que influenciam, que nós vamos tratar mais para frente um pouquinho. Mas como é que você tem visto aí pela UPL esse comportamento? Fernando, não é muito diferente aí do Tiago. Aqui, a UPL é uma empresa que está com 10 anos desse portfólio, né, de biosoluções. Foi quando ela adquiriu a GBM no México. De lá para cá, ela adquiriu a Goemar, uma francesa, de extrato de algas, extrato de plantas, e realmente o convencimento, né, que é isso que nós estamos falando aqui do cooperado aí do agricultor, é o que demanda realmente esforço nosso do lado como indústria. Eu dividiria essa resposta em 2 pontos aí. Um é o que o Tiago tocou, a questão da comprovação científica, sem dúvida é a base que pauta, né, inicial, para depois a gente ir para o mercado. E a UPL, dentro dessa resposta de comprovação científica, ela está estruturada no sentido de desenvolver os trabalhos com as principais instituições aqui no Brasil, Embrapa, Exalc, Unesp, né? Nós conduzimos trabalho com todos esses pesquisadores, uma base científica forte. Apesar da UPL ser uma empresa que inicialmente trazia um portfólio de genérico, ela mudou muito o perfil aí, principalmente com a aquisição da Arysta, né? Que veio muito forte esse lado do portfólio de bioestimulantes. Nós temos hoje mais de 1.500 campos demonstrativos aí, tocados todo ano no campo, e a gente acredita aqui, Fernando, que a nossa estrutura comercial, o nosso
agrônomo de campo, ele tem que... nós não vamos segmentar o atendimento, né? O produtor, ele é visitado pela nossa equipe, a cooperativa como vocês, o departamento aí de tecnologia agrícola do BASSE, como um pacote como um todo aí, né? De defensivos, mais os produtos de biosoluções, tá? E a outra parte da resposta é a questão da estratégia de acesso, né? Quando vocês falam em pequeno, médio e grande produtor, hoje a UPL, depois da nova UPL, que a gente chama dos últimos 2 anos, ela se dividiu em 5 unidades de negócio, que é focada por cultura, toda a estrutura comercial e o que a gente chama de marketing operacional. Então, hoje a gente tem a empresa dividida em como se fosse 5 empresas, por cultivo, por geografia no Brasil, que é justamente para colocar mais foco no agricultor, né? Então, nós estamos todos organizados dessa forma, e com isso vem todo esse pacote de convencimento, né, de uso da nossa oferta de soluções, tá? Então, é um pouco por aí que a gente trabalha a questão do convencimento, é muito pautado na comprovação sólida científica e no acesso, né, como chegar nesse agricultor. Então, é dessa forma aí, Fernando. Valeu, obrigado, Zé. Magurno, você que já rodou bastante também, já viu, não só nessa região aqui que a gente atua, mas rodou bastante o Brasil também, deve ter presenciado aí diversos momentos, né, de evolução da agricultura, do comportamento do agricultor. E como é que você vê esse momento, então, para a adoção dessas tecnologias? Bom, primeiro eu quero só dizer que cada vez que eu participo de uma conversa contigo, parece que multiplica o número de produtores que a Copercito trabalha, né? No passado nós falávamos em 20 e poucos mil, agora estamos em 38 mil. Então nós temos que assegurar que tudo aquilo que nós ofertamos e tudo aquilo que nós, de alguma forma, prometemos a esse cooperado, a esse agricultor, através dos 400 profissionais da Copercito, seja realmente atendida a expectativa. Eu tenho já algum tempo de mercado, né, 26 anos no agro, parte dele aqui no Brasil, parte fora do Brasil, e tive a oportunidade de andar todas as regiões do Brasil, basicamente trabalhei no Sul, Cerrado, Cana, e é impressionante ver o desenvolvimento da agricultura. A gente está cada vez buscando como atende mais o potencial produtivo de cada investimento que eu faço. Então, eu sempre tenho trabalhado isso aqui dentro, nós trabalhamos muito aqui, o agricultor ou as empresas, quando desenvolvem uma tecnologia, e o agricultor, quando adota essa tecnologia, ele tem uma expectativa. Como é que nós asseguramos que essa expectativa seja cumprida? Primeiro, através de um investimento, como eu disse para vocês, de pesquisa e desenvolvimento. Nós temos hoje cerca de 780 pesquisadores no mundo todo, aqui no Brasil são cerca de 60. Então, aqui no Brasil, 60 pessoas dedicadas à pesquisa e desenvolvimento. E o que é essa dedicação? É assegurar que as nossas tecnologias realmente explorem o maior potencial produtivo daquele cultivo, daquela variedade, ou daquele híbrido que o produtor está adotando, dado as condições, né? De uma forma que a gente possa assegurar essa performance, mapeando toda a questão de influência direta, influência indireta, aquilo que a gente pode controlar, o que não pode controlar. Eu vejo que hoje água, por exemplo, irrigação tem sido um tema crescente aqui no Brasil, né? Então, vocês têm intensificado, a Copercito, eu tenho visto aí uma intensificação em desenvolver um agricultor com mais potencial produtivo através de irrigação, de investimento, tecnologia. Então, olha bem, nós trabalhamos com outros 60 pessoas para validar esses posicionamentos no campo. Então, temos 60 desenvolvimentos de mercado no Brasil hoje que atuam diretamente com a equipe da Copercito ou com o produtor atendido pela Copercito, para validar aquilo que nós estamos dizendo que podemos fazer, né? Não é uma questão certa, né, que a gente vai atingir tudo aquilo, porque tem vários fatores que ocorrem nesse caminho. E essas informações, essas validações, nós temos trabalhado de forma mais localizada. Então, não adianta eu trazer aqui uma informação, por exemplo, um produtor que está no sul de Minas,
de algo que aconteceu lá no sul do Paraná. As condições são diferentes, né? Então, nós desenvolvemos e essas informações localizadas, trabalhando fortemente a preparação da equipe, seja nossa equipe ou equipe de parceiros como a Copercity. Então, a gente se dedica a dizer, bom, qual é o momento correto de usar a tecnologia, como ela atinge, como ela chega lá, né? E fazendo de uma forma mais simples possível. A questão de produtos, vamos dizer, os sintéticos para controle de praga, doença, herbicidas, isso a gente trabalhou por muito tempo e vem trabalhando, e talvez seja mais fácil de visualizar do que você pegar um biopotencializador, né, um produto que atua no estresse abiótico da planta, um biológico, produto biológico, é muito difícil você ver o micro-organismo no solo, né? Não tem como pegar e olhar. Então, é um processo de desenvolvimento, é um processo de adoção, que ele passa por altos e baixos. Mas eu tenho visto que a demanda também pelo crescimento dentro do mesmo hectare, ou seja, eu preciso crescer produção, né? A questão de eu ampliar a minha escala de produção, comprando o vizinho ou abrindo mais área, está se esgotando. Então, eu preciso produzir mais dentro do mesmo hectare. Então, aí você começa a lançar mão de novas tecnologias, trabalhar melhor, por exemplo, toda a composição do solo, seja profundidade de solo, seja você ter um solo mais preparado com um micro-organismo, uma condição melhor, e depois, dentro do desenvolvimento da planta, você vai atacando as fases da planta e dando a ela condição de suportar mais o que a gente chama de estresse biótico, que aqueles são mais diretos por pragas, doenças e tudo mais, e os abióticos, né, que são aqueles causados por clima. Então, essa é a importância de entender a fisiologia, como o Thiago mesmo coloca, e entender a fisiologia de planta tem sido algo mais desenvolvido nos últimos 10 anos, muito para trás nem se falava muito disso, né? Você tinha poucas pessoas, mas hoje as empresas têm investido, nós temos investido mais. Como é que você entende o sistema de planta? E é bonito ver como a coisa tem acontecido, né? Soja, há 10 anos atrás, falávamos aí de 45 sacos de média, hoje nós estamos falando de mais de 60 sacos de média no Brasil, né? 55 sacos esse ano atendeu, alcançou. Um algodão, por exemplo, que, deixa eu buscar na minha memória aqui de menino, né? A gente produzia aqui no oeste de São Paulo, produzíamos cerca de 300, quando atingimos 300, 400 arroba por alqueire, era uma festa, né? Hoje a gente vê aí produtores com 340, 360 arrobas de média por hectare. Cana, né? Cana que sempre teve aí 65, 70 toneladas. Semana passada eu estive vendo cana de 180 toneladas por hectare, ali em Minas, né? Na região de Campo Florido. Então, e como é que se dá isso? Se dá isso através de trabalhar toda essa composição de proteção de cultivo, de fertilização, de água, trabalhar esses potencializadores, né, aminoácidos, tudo isso. Agora, isso é o tempo, né? Você tem que trabalhar insistentemente, o produtor, ele vai vendo ao longo do tempo um ganho nessa performance. Então, é isso que a gente tem trabalhado, investido muito nessa divulgação, nessa disseminação, coisa que a gente não fala mais, né, mas no nosso tempo aí era uma extensão rural, né, como algo que, como é que você leva essa informação e permite essa adoção. Então, um pouco do que nós temos feito. Agora, eu reforço, o investimento em tecnologias e a forma de como você acelera a chegada nela tem sido algo constante, ano a ano. Cerca de 8% de todo nossas vendas globais são revertidas em desenvolvimento de novas tecnologias. Agora, elas têm que chegar com sustentabilidade, de forma rápida, de forma simples. É para isso que nós estamos atuando. Ok, obrigado, Magurno. Você falou, outro dia eu estive num cooperado da nova geração, né? A gente tem muita agropecuária aqui na região, cooperados que já estão num processo de maior profissionalização da atividade, e ele me disse assim, olha, meu pai, meu avô, eles entendiam que o crescimento era comprar o sítio, a propriedade do lado, né? Depois arrendar mais área,
Agora nós estamos entendendo que tem que verticalizar mesmo, crescer dentro da mesma propriedade, investir em mais tecnologia. Nós temos aqui já bastante, mais de 10 anos, a área de irrigação, né? Representamos aí as duas líderes, tanto em gotejo como em pivô central, é onde tem mais demanda hoje. Ok, não dá para todo mundo usar, tem uma série de condições, né, para se colocar irrigação, inclusive financeira é uma delas, mas a gente vê uma preocupação muito grande do produtor de realmente produzir mais na mesma área, o que é ótimo para o Brasil, porque a gente aí entra na sustentabilidade, né, que é um tema que está aí na pauta de toda a empresa e a gente precisa reforçar cada vez mais. Você dá uma respirada, então, eu vou voltar agora na próxima pergunta com o Zé, você vai na sequência e o Thiago termina. Como você falou aí dessa questão da água, né? A próxima pergunta é em cima aí dessa questão desses problemas climáticos que têm acontecido cada vez mais. A gente tem aqui mesmo, ontem foi o dia da citricultura, tá? Eu quero aqui de novo, eu participei até de um programa, parabenizar os citricultores, né? Nós carregamos citros no nome aqui porque a Coperciso nasceu em Bebedouro, Monte Azul Paulista, que são cidades aí tradicionais e pioneiras na produção de citros, e continuamos forte em citros, tá? Temos 4.750 cooperados, cuja principal atividade é a citricultura, e nós temos aí uma cooperativa de agricultura familiar ligada com a gente, que é a Cooperfan, que faz um excelente trabalho com contrato de fair trade, apoiando aí o produtor de menor escala, dando viabilidade para as famílias permanecerem na atividade. E o ano passado tivemos uma quebra com relação à safra anterior de 31%. Esse ano, que seria um ano de bianualidade alta, a Fundecitrus já divulgou um crescimento menor, se não me engano, 296 milhões de caixas, o ano passado foi 260 milhões. A gente sabe que isso dá um impacto enorme. Café, idem, e aí quando fala de cultura de ciclo, né, então aí nem se fala, né, o prejuízo às vezes chega a ser 100%, né? Então, o próximo tema é esse. A gente sabe que ninguém faz milagre, né? Mas como que a gente pode, então, através dos estimulantes, dos aminoácidos, de tudo que a gente tem falado aqui, diminuir esse impacto, até quando esses produtos podem aí contribuir para que essas adversidades climáticas não impactem tanto. Vamos lá, Zé. Beleza, Fernando. Cara, aproveitar até a oportunidade aí também aqui em nome da UPL de cumprimentar o citricultor. Nós temos foco nesse cultivo, estamos na liderança, pelo histórico do nosso portfólio, o foco que a gente tem também. Então, gostaria de cumprimentá-los, né? E, sem dúvida, a diversidade climática, ela, cada dia, é mais desafiadora, né? E a gente está olhando isso como companhia. E nós temos aqui uma discussão interna, quando a gente olha a nossa plataforma de solução atual e o que vem vindo, que está muito pautado em cima de produtividade, né? Ganho de produtividade. Nós temos também um olhar para essa questão climática. A gente tem um produto aí único aí, que é o PDT, que é um condicionador de solo, um produto condicionador de água no solo, né? Que tem um apelo de redução de rega, é um produto voltado para essa questão de água no solo, né? E é o lado do biológico, sem dúvida, para dar sustentabilidade na mistura com o químico aí, né? Então, a gente parte de uma premissa de que as plantas têm que ser mais produtivas e tolerantes, né? Se você tem uma planta mais bem predisposta, desde a instalação, você com certeza vai vencer melhor a questão da diversidade climática. Então, esse é o olhar nosso quando a gente pensa em oferta de solução que a empresa quer trazer para o Brasil, para o cooperado aqui, né, da Copercitrus, dentro da nossa parceria. Então, é um olhar nosso, do ponto de vista de novos produtos, do portfólio atual e da presença nossa nos diferentes cultivos.
Então, é um desafio, Fernando, cada ano mais difícil, né? Mas que nós estamos com um olhar dentro da nossa proposta para o agricultor, tá? E através de vocês aí, também capacitando todo o time Cooper Citrus. A gente hoje, como companhia, tem praticamente 400 agrônomos em posição de vendas aí no Brasil e nas diversas culturas com esse olhar também, aí, desde de produção, clima e controle de pragas aí, e ervas daninhas também, tá? Por aí. Beleza, Zé. Obrigado aí pela contribuição. Magurno, como é que é a FMC, como é que vocês têm, então, entendido, né, essa questão, tem impactado muito e como que essas novas soluções, essas tecnologias aí podem auxiliar o produtor aí a não sofrer tanto com isso? Bom, é um tema bem complexo, porque a gente, quando discute situações como essa que nós estamos vivendo, né? Nós tivemos um corte de chuva agora em março, final de março, em muitas regiões do Brasil. Então, quando a gente pega aqui a região aqui do Triângulo, a região mesmo que nós estamos, né? Ribeirão, Bebedouro, São Paulo como um todo, Paraná, a última chuva boa mesmo se deu no final de março. Agora, uma semana atrás, tivemos aí, 2 semanas atrás, mais uma chuva. Mas, olha bem, eu tenho visitado algumas áreas e tenho visto aí a produção de milho sendo extremamente afetada por questões de climático. Mas também tenho visitado áreas onde o talhão do lado está menos afetado. Então, vamos lá entender o que aconteceu, né? O que acontece é, você tem uma melhor condição para essa planta aguentar esses desafios aí que não está no controle nosso, né? Ou seja, a água, a chuva, não sei que tem irrigação, mas como é que controla, né? Não está fora do nosso controle. Então, o que nós temos discutido muito e trabalhado muito com a nossa equipe interna e também com os nossos clientes é como nós podemos desenvolver tecnologias e colocar à disposição do agricultor que prepare essa planta para enfrentar o que a gente chama aí eu falei há pouco, dos estresses abióticos, né? Que é tudo aquilo que afeta como radiação solar, temperatura extrema, seca, vento forte, né? Variação climática de manhã muito frio, à noite muito frio, daí durante o dia. Ou seja, tudo isso de alguma forma afeta, assim como afeta a nós também, né? E só um dado, essas perdas por estresses abióticos chegam a 65%, né, do potencial produtivo. Você pega uma planta com potencial produtivo, estresse abiótico ataca por aí. Então, o que nós temos visto? Uma união, por exemplo, uma boa preparação de solo, mais profundidade de solo, quanto mais você condiciona e prepara o teu solo para a raiz fixar e aprofundar, ela pode encarar essas adversidades de uma forma melhor. E para isso a gente tem investido também no biológico de solo, no sulco, para uma melhor preparação da flora ali e de toda a preparação da condição do solo. Agora, é fácil? Não, isso leva tempo. Você não pode pensar que um biológico você aplica esse ano e não precisa mais, né? Todos os anos você tem que ir fazendo com que essa carga de biológico, de micro-organismos benéficos à planta no solo, vão deixando esse solo mais preparado. Como aconteceu lá atrás no sistema de plantio direto, né? Quando a palha foi a primeira grande inovação, né, para poder desenvolver essa agricultura de larga escala que nós vemos hoje no Brasil. Nós temos trabalhado aqui, por exemplo, com o programa Gênesis, que está sendo bem adotado pelos produtores de cana. Então, só no plantio da cana, só no suco de plantio, nós colocamos quatro produtos. Colocamos um inseticida, que é o Altacor, mais um bioestimulante, que é o CID, um fungicida, que é o Authority, e um nematicida biológico. Então, veja bem, a planta já sai com uma condição, você já dá uma condição para que ela realmente se fixe logo no início de uma maneira mais propícia. Então, esse é um pouco do que nós temos desenvolvido, temos trabalhado. Eu disse a você, nós
acabamos de fazer uma aquisição numa empresa chamada Genomics, que fica na Califórnia, que estuda o genoma de solo, porque nós acreditamos que a implementação do cultivo é o grande passo para que você possa enfrentar essas intempéries. A gente tem também olhado como atuar de uma forma integrada antes, voltando aqui no meu tempo aqui de menino, né? O importante era a gente via a agricultura sendo desenvolvida o seguinte: eu não posso ter nenhuma praga, não posso ter nada, então uso constante de produtos que realmente não tinham muita assim, eles não tinham muita seletividade, né? Se aplicava um produto e ali controlava muita coisa. Hoje não. A agricultura hoje, empresas como o FMC, a própria PL, a própria Stoller, nós vamos e trabalhamos um ponto específico, seja do inseto, seja da planta, para assegurar que isso tudo seja trabalhado o sistema, né? Que esse sistema produtivo possa ir. Então, um pouco do que nós temos feito, eu não sei se eu respondi às suas perguntas, mas a gente está olhando muito para produtos que possam condicionar a planta para enfrentar esses problemas que a gente vê de seca, temperaturas extremas, que não estão no nosso controle, né? Isso está fora do nosso controle. Correto. Então, a gente tem buscado parceria, inclusive, Fernando, só complementar, inclusive parceria com empresas de fertilizantes, assim, como nós conseguimos, desde o início, aí, trazer proteção e trazer uma certa condição melhor a toda a planta. Não, eu ia tocar esse tema, Magurna, porque a gente precisa, eu acho até que é um lema da UPL, né, a OpenAg, né, vocês têm usado isso como um lema também, a gente precisa abrir cada vez mais a agricultura. Eu sou oriundo da área de mecanização, né, e quando vinha os primeiros GPS, piloto automático para o Brasil, tinha uma empresa que fechou o sistema dela, né? Para que não fosse usado com outro, só fosse usado na marca dela para fazer o plantio. Eu acho que isso, depois o tempo fez com que essa estratégia fosse revista. Eu acho que cada vez mais a gente precisa contribuir. A concorrência está aí para que a gente melhore a cada dia, para que a gente tenha desafios, né? E a gente precisa abrir os processos e eles precisam ser complementares, como a gente tem feito aqui, né? Eu acho que as perguntas que vocês têm respondido, elas estão se complementando. Eu estou bastante satisfeito aí com o caminhamento e tenho certeza que o nosso cooperado, equipe técnica da Copercils também. Tiago, vamos lá então. Stoller, como é que a gente faz aí para diminuir, mitigar, né, vamos usar essa palavra, esse impacto aí dessas adversidades climáticas? Legal. Os colegas cobriram bem aí o tema, né? É um desafio muito grande, né, para a agricultura, esses estresses abióticos, né, os desafios de clima, né, do ambiente dentro da agricultura. E aí a gente está falando dessa questão da água, temperatura, luminosidade, que são questões fundamentais, né, para o estabelecimento e desenvolvimento da lavoura, né, e que a planta vai ter que lidar com esse tipo de estresse, porque raramente, eu diria quase que nunca, a gente vai ter uma condição ideal de tudo isso, né? O que nos chama muito a atenção é quando a gente tem uma condição drástica, né, desvantajosa, né, como a gente viu aí nesses últimos meses aí de estresse hídrico em várias regiões. Teve regiões que antes até de meados de março, né, cessaram as chuvas. Aí você chega numa situação de morte de plantas mesmo, né? Algumas regiões que tiveram que pegar o milho safrinha e transformar em silagem, enfim. Né? Então, aí a gente está falando de uma situação drástica, né? Quando a gente olha para uma situação de normalidade, a gente já tem os efeitos desse tipo de estresse. Então, trazendo só um dado aqui, né? Muitos estudos mostram que do potencial genético produtivo, né, que a gente tem das principais plantas cultivadas, a gente consegue colher de 30% a 50%.
né? E tudo isso que fica aí para trás é porque realmente a planta não está conseguindo, né, se desenvolver numa situação ideal. A gente não está conseguindo criar essa condição ideal de desenvolvimento, né? A gente melhora a cada ano, né, como foi muito bem trazido aí pelo Magurno, a gente está numa crescente de patamares de produtividade, a cada ano fazendo melhor, mas ainda tem muito, né, a caminhar. E, por exemplo, um outro dado legal aqui da revista Nature, de 2 anos atrás, de 2019, mostrava que em condições normais, né, de desenvolvimento, a gente tinha perdas da ordem de até 40% do potencial produtivo em algumas regiões produtoras importantes no Brasil por altas temperaturas. Então, esse estresse, ele está presente no dia a dia da planta todo ano, né? O que a gente... O que salta aos olhos são situações extremas como essas que a gente citou aí há pouco, né? Como que as nossas tecnologias podem contribuir para esse combate e elevação do patamar de produtividade que as plantas alcançam, né? Então, assim como a gente tem os fungicidas controlando grupos de doenças, né? A gente tem os biorreguladores, por exemplo, né? Os hormônios vegetais, aumentando a capacidade da planta em lidar com fatores desvantajosos do ambiente, né? Eles têm essa condição de ofertar isso para a planta. Como que o biorregulador faz isso? Ele ativa alguns processos importantes da planta, alguns processos fisiológicos, por exemplo, a fotossíntese mesmo, né? E a conta, pessoal, ela é muito matematicamente é simples, biologicamente é que é complexo, né? Mas a produção final nada mais é do que tudo aquilo de energia que a planta conseguiu produzir, menos aquilo que ela gastou para crescer, se desenvolver e se defender, né, dos estresses. E esses estresses, como eu falei, são constantes. Então, quando a gente faz um uso de uma nutrição equilibrada, uso de biorreguladores, né, para dar uma condição ainda melhor para essa planta, a gente já viu e vem vendo, né, a cada ano, né, que o resultado é muito efetivo. É muito positivo, por isso que essas adoções, elas vêm crescendo mesmo, né? Agora, a gente precisa entender bem de que nível de patamar de produtividade eu estou falando, de que condições eu tenho do sistema produtivo, como foi muito bem trazido aqui pelo Magurno, né? A gente precisa enxergar a agricultura, o Fernando trouxe isso também, né, como um todo. É um sistema. Não adianta eu focar especificamente, né, numa área de atuação apenas, né, controlar muito bem pragas, controlar muito bem doenças, trabalhar só a questão do solo, trabalhar só a questão de aumento do potencial, né, dessa produção aí via uso de fertilizantes especiais e biorreguladores. Eu preciso trabalhar o conjunto todo, né, de maneira equilibrada. O segredo está muito aí no equilíbrio. Então, que patamar de produtividade eu quero alcançar? Em função disso, determinar as estratégias de manejo para equilibrar, né, para que elas realmente consigam contribuir para eu chegar aí, lançando mão das tecnologias em equilíbrio para eu chegar nesse patamar, inclusive essas tecnologias de mitigação de estresse. Mas coisas como essa que a gente viveu esse ano, né, não tem como, né? A gente precisou realmente ofertar água em quantidades mínimas, né, em uma série de situações. Quando a gente vê um estresse intermediário, que não chegou a matar as plantas, a gente, né, tem a facilidade, né, de comprovar isso que o Magurno trouxe também, que são áreas mais bem manejadas, desempenhando melhor do que áreas que não foram tão bem trabalhadas, né? Beleza, muito, muito bom, Thiago. Acho que a gente vai complementando aqui. E agora a gente indo, então, para a última pergunta. Então, eu começo agora com o Magurno, depois vou com você e termino com o Zé. A gente veio falando da importância das novas tecnologias, dos investimentos. Eu quero, então, Magurno, tocar num ponto aqui que eu acho bastante relevante, né, que é justamente essa combinação, às vezes, de tecnologias, de práticas, de produtos para atingir aí melhores resultados. Então, a questão é como que vocês têm entendido esse uso crescente de biológico para controle de pragas, né? Estamos falando especificamente para controle de pragas, ele vem crescendo, é uma tendência, que isso é reconhecido no mundo todo,
E como que vai ser, então, na agricultura que a gente está chamando de agricultura moderna, né? Como vai ser a convivência dele com os químicos? Isso vai dar um fit, tem uma sinergia importante aí para oferecer melhores resultados? Como é que vocês, e você, Magurno, tem visto esse crescimento e como vai ser esse convívio aí para frente? Um bom ponto para a gente discorrer aqui, conversar um pouco. Eu fico contente, quero dizer que a FMC é uma das coisas pioneiras do lançamento de biológicos aqui no Brasil. Nós temos uma posição de liderança, principalmente no que tange a bionematicidas. Nós temos uma tradição já de longa data da FMC em controles de nematóides ao redor do mundo, e nós passamos a adotar o biológico já há algum tempo nessa combinação. Temos um centro de pesquisa na Dinamarca exclusivo para biológicos, e temos todos os anos lançado um novo biológico no mercado. Esse ano nós devemos lançar aqui no Brasil um biofungicida até o final do ano. E o que nós acreditamos? Nós acreditamos que quando você desenvolve uma tecnologia sintética, primeiro, ela é muito demorada, ela demora um tempo enorme para chegar às mãos de um agricultor, de um cooperado aqui no Brasil. E como eu comentei antes, hoje os sintéticos são desenvolvidos com um target muito específico, um alvo muito específico no inseto, por exemplo, ou no fungo, ou na planta daninha. Você não faz mais um produto de amplo espectro, você tem que ser muito cirúrgico, usando uma palavra aqui mais conhecida, naquilo que você faz. Então, o grande desafio é como é que você tem uma coisa que seja específica e ganhe longevidade dessa molécula. Ou seja, como é que você traz um produto para auxiliar o potencial produtivo, para produzir mais e garanta que ele fique aí no mercado por mais tempo. A Javista produz, por exemplo, para controle de ferrugem de soja, que tem perdido eficiência de uma forma muito rápida, porque o uso é muito constante, o uso severo, contínuo. Isso faz com que essas tecnologias sejam afetadas. Então, nós acreditamos que a junção do biológico com o químico traz longevidade e traz uma capacidade de controle, ou seja, um ambiente de controle mais favorável. E é nisso que nós acreditamos. Então, nós não vemos agriculturas, pelo menos a agricultura de larga escala, tá? No Brasil, ou no mundo afora, sendo feita somente com biológicos ou somente com químicos. Porque ambos têm uma questão de quanto você consegue sustentar essa tecnologia ao longo do tempo. Os investimentos são muito altos, só para dar um dado para os nossos cooperados, os nossos produtores aqui, um produto de relevância química no mercado que chega hoje, um inseticida, por exemplo, uma empresa investe cerca de 260 milhões de dólares em mais de 10 anos para chegar na mão de um agricultor. Então, você tem que trazer uma tecnologia e assegurar que esse produtor possa ter o uso dela por o maior tempo possível, né? Então, o biológico vem com essa característica. Agora, a adoção de biológico no Brasil tem crescido. Hoje nós temos muitas companhias investindo, muitas empresas investindo, e o desafio de desenvolvimento de biológicos é como é que você consegue colocar esse micro-organismo lá no alvo dele, na planta, no solo, de uma maneira viável, ou seja, como é que ele fica tempo na prateleira do agricultor ou da cooperativa, que ele assegura o potencial dele na chegada, lá na aplicação no alvo. Isso se dá através de um bom desenvolvimento de formulação. Nós temos hoje, por exemplo, nematicidas que podem ficar na prateleira da Copercites ou do agricultor em até 3 anos, sem perder o potencial, a atividade dele, né? O cuidado que a gente vê é que hoje se tem um desenvolvimento, por exemplo, muito forte do que chama de on-farm, a produção on-farm biológica, e que não é certo que todo aquele potencial daquele produto vai ser alcançado, porque você não, quando esse micro-organismo chega, ele já não chega na planta numa condição, ou no solo, numa condição de desempenhar o papel dele. Então,
Legob, o que nós temos investido primeiro, investir na descoberta de novos micro-organismos que possam sustentar tecnologias por mais tempo. Segundo, nós temos investido num posicionamento combinado, tecnologia sintética, tecnologia de biológicos, para fazer com que a gente possa fechar o ciclo aí de uma maneira mais sustentável. Não acreditamos que a agricultura de larga escala vai ser feita somente com biológicos ou somente com sintéticos, assim na junção dos dois, mas nós vamos ver cada vez mais a adoção no Brasil a partir do momento em que o agricultor entenda como esse biológico atua, né? Como eu disse, a colonização de bactérias no solo é algo que demora, não é algo simples, né? Ele leva um tempo para você condicionar seu solo. Na planta, no ataque, por exemplo, a insetos, também a gente vê isso. Agora, olha bem, nós já usamos biológico há muito tempo, né? O Bacillus thuringiensis, que usado em citrus, por exemplo, foi muito usado, ele já é um biológico usado há bastante tempo. Então, nós vemos agora mais investimentos, mais empresas entrando, mais pessoas discutindo o assunto, isso vai fazer com que a adoção, o uso, seja crescente. Então, por parte da FMC, nós ficamos muito felizes em ser pioneiros, em ser uma empresa que realmente está investindo tecnologia de ponta no desenvolvimento biológico, porque nós acreditamos nele. Nós acreditamos que a combinação de biológicos e químicos vai ser o futuro aí, conforme você nos perguntou, né, da agricultura moderna. Acho que a agricultura moderna passa pela adoção de várias tecnologias combinadas em prol aí de oferecer um produto mais sustentável também na mesa do consumidor todos os dias. Obrigado, Magurno. Tiago, sua visão sobre o tema, por favor. Obrigado, Fernando. Bom, Bayer-Stoller também não é diferente, a gente vem investindo forte, né, em biológicos, e acredita, e os números já mostram isso, né, de forma bastante clara, que a adoção vai ser cada vez mais acelerada, né, no futuro próximo, né. A gente tem visto o mercado de biológicos, seja em controle de biológicos ou outras frentes, né, com um crescimento mais acelerado, né, por exemplo, do que o de químicos, né? Então, o mercado está dando um recado claro, né, e está concordando, né, com os avanços que a indústria vem oferecendo, uma vez que a gente está investindo muito mais nessas linhas nos últimos anos, por muitos dos motivos que já foram falados aqui, a velocidade, né, os entraves regulatórios, enfim, né. Os biológicos, eles têm, o que a gente enxerga aqui na história, assim, eles têm um potencial de contribuição muito maior para a agricultura do que eles têm hoje. Tá? Então, é uma tendência natural que vá ocupando um pouco mais de espaço, né, ou mais espaço, né, conforme o tempo vá passando. E, assim, algumas evidências disso são muito claras, né? As plantas e os micro-organismos, eles coevoluíram por uma medida de tempo absurdamente maior, né, do que a gente tem até facilidade de dimensionar, né, na nossa cabeça. Então, entre plantas e micro-organismos, né, uma série de relações foram se estabelecendo. E quando a gente pega e investe pesquisa para valer, né, e entender esse tipo de potencial que tem, né, nessas construções, a gente vai ter coisa muito legal saindo daí que vai poder nos ajudar a produzir mais na agricultura. Um exemplo disso, né, de sucesso absoluto, né, é a questão da fixação biológica de nitrogênio, né, essa relação, né, que a gente, estudando, entendeu entre a bactéria Bradyrhizobio e a planta de soja, né, de formação do nódulo, e ali dentro tem a condição de fixar o nitrogênio, né, e disponibilizar ele para a planta de soja, né, para a nossa lavoura de soja, ela viabilizou, né, a soja no Brasil, né. Então, colocou a gente onde a gente está hoje, né, como player, né, de produção de soja no mundo. Então, os micro-organismos, eles podem sim contribuir de várias formas. A gente está vendo, nós entendemos a pontinha do iceberg, né? Agora a gente investindo forte, muita coisa legal vem por aí. Vem por aí em controle biológico, vem por aí, né, em questões ligadas à nutrição, como a fixação biológica de nitrogênio, em melhor desenvolvimento de plantas, e por assim vai, né? O controle de nematóide, a gente também tem tido experiências excelentes,
no sucesso de controle de nematóide com o uso de bionematicida, o nosso Rizotec, né, um produto que ganha espaço, ganha mercado ano após ano e demonstra isso a campo também. Então, outro sinal claro, né, de potencial das tecnologias. E é isso, o que a gente acredita é que vai haver, sim, né, uma aceleração, uso crescente de biológico na agricultura, todo mundo está apostando nisso, né, nas indústrias e investindo forte, que vai abrir caminho ainda maior, né, para essa construção, e que essa é uma construção complementar, né, como já foi trazido, né, a gente vai ganhar ainda mais força em mais uma estratégia de manejo que também nós enxergamos que vem a contribuir junto com os químicos, né, pensando em controle biológico. Também não conseguimos enxergar no curto prazo uma agricultura pautada somente em biológicos, né? A gente pensa numa construção de complementariedade. E uma agricultura moderna, cada vez mais eficiente, mais sustentável, provando o seu valor lá fora, né? E o seu compromisso com o futuro. Ok, obrigado, Thiago. Estamos aí em linha. Zé, como é que você está vivendo isso? Como é que a UPL está enxergando? Vocês também que têm uma forte atuação aí nos químicos e têm investido muito também em biológicos, né? Esse conceito aí de agricultura aberta que eu comentei. Fala um pouquinho para a gente aí. É isso mesmo, Fernando. E acho que tanto o Marcelo como o Thiago cobriram muito bem aí a questão da associação, e aqui não é diferente a nossa visão, né? A gente acredita que o bom químico, o bom defensivo, ele vai continuar sendo utilizado, mas associado ao biológico, né? E a UPL, ela um pouco diferente aí dos colegas, ela é uma empresa que, como ela quer crescer rápido, ela está olhando em aquisições de empresa e parcerias, né? De um lado, você tem o mercado de biológico crescendo a taxas de mais de 30% aqui no Brasil, ou seja, o produtor está adotando, né? Tá estimulado esse mercado. E então a gente recentemente, agora, há cerca de um mês e meio, foi criada uma área global aqui chamada de soluções sustentáveis. Tem até um brasileiro liderando aí, que é o Torreta, e o foco é exatamente esse, para pôr para dentro da empresa produtos biológicos para seguir esse crescimento mundial e no Brasil aí, né? Então, nós acreditamos nesse futuro, né, do bom defensivo associado ao biológico e, com certeza, olhando o nosso pacote aí junto com os produtos de bioestimulação de plantas, né? Então, é um pouco por aí a visão da UPL com a agricultura e com o cooperado nesse mercado. E, para não ser repetitivo, acho que eles conceitualmente explicaram muito bem aí a questão da associação. Obrigado. Bom, nós acreditamos muito nisso e eu quero realmente agradecer o tempo de vocês, o conhecimento que vocês compartilharam aqui, abrir as estratégias, né? Eu acho que foram muito transparentes aí nos planos que as empresas têm, principalmente para o mercado brasileiro. Fico muito contente de ver tudo isso acontecendo. E a mudança que a gente está fazendo no nosso evento, ela vem muito nessa linha, né? O ano passado, o espaço mais visitado foi a sala de especialistas. Foram 19.400 visitas na sala dos especialistas. E aí, conversando aqui com o time, eu falei, gente, vamos tirar o especialista da sala, levar para o campo, né? Como é que a gente faz isso? Vamos transformar, cada especialista desse, ele vai gravar, vai transformá-lo num avatar, e o campo, cada cultura vai ter a sua jornada. Então, nós temos a jornada da soja, a jornada do milho, a jornada da cana, jornada do café, a jornada dos citros, são 12 jornadas. Tomate, batata, pecuária, e aí o produtor ele vai por afinidade, vai onde ele realmente tem o interesse, onde ele tem atividade. Nós vamos estar trabalhando essa orientação técnica que foi muito bem discutido hoje aqui, sobre um tema que eu considero aí muito relevante para a agricultura, não é nem para o futuro da agricultura, porque a gente está vivendo já essas transformações que estão acontecendo, rumo aí à agricultura 5.0, que não é só feita de algoritmo, de IoT,
de internet das coisas, de Big Data, e sim de produtos com maior tecnologia. E eu costumo dizer que a maior pegada, para mim, da agricultura 5.0 é entregar mais sustentabilidade. E aí a gente tratou muito bem desse tema aqui. Bom, eu gostaria, então, que a gente fosse para as considerações finais. Aproveitar que você já está aí, Zé, rapidinho aí, suas considerações finais. Eu quero agradecer ao PL, como sempre, parceiraço aí nosso. Boas-vindas lá para o Rogério Retorno, né? O Pelicero é nosso cooperado, falei com ele ontem, né? O Pelicero, ele dá umas enquadradas aqui, que ele é cooperado, né? Mas nos negócios lá, nos negócios do café, a gente tem falado bastante, e agradecer de novo ao PL e sua presença aqui, Zé, suas considerações finais. Nós que agradecemos, Fernando. Eu estava mais cedo com o Rogério aqui em reunião. Um abraço também, que bom aí. Contei para ele, Cristiano, que eu estaria com você aí um pouquinho mais adiante. Na verdade, eu que agradeço aqui em nome da UPL, parabenizo o tema, a feira que tem pela frente aí, conta conosco. E é isso, a UPL vai seguir forte aí, parceira com vocês, com o agricultor, com o cooperado. A gente acredita muito dentro do conceito aí da agricultura aberta em colaboração, Fernando. Acho que a nossa relação passa totalmente por isso, né? E com o agricultor. Então, contem com a empresa, com o portfólio, com a presença nos mais diversos cultivos aí. E vamos juntos. Obrigado aqui pela oportunidade também ao Marcelo, ao Tiago aí. Gostei bastante. Acho que foi bem produtivo aí, enriquecedor, e agradeço a todos os cooperados aí que estão conosco aí ao vivo assistindo. Muito obrigado aqui em nome da UPL e em meu nome aqui. Obrigado, Zé. Magurno, bom, FMC, empresa aí que está com a gente também desde o início, antes até da minha vinda aqui, né? Eu estou aqui há 18 anos e a gente já tem histórico aí de toda a equipe, gente que está ainda aí na empresa. Então, eu quero agradecer muito aí realmente o apoio de vocês, né, em especial sua atenção também de atender o nosso convite, né? Você me falou no início aí que o Ronaldo tinha mandado um abraço para mim, manda outro para ele, é um grande líder aí, que está cada vez aí em posições mais estratégicas no grupo. Muito obrigado e suas considerações finais. Será enviado, sim, um abraço e pode ter certeza que lá dos Estados Unidos ele toda semana me pergunta como é que estão os nossos amigos acopercistas, né? Então, para a gente é uma relação sempre muito amistosa, a FMC com a Copercitas e com seus cooperados. Então, antes das considerações aqui da FMC, quero parabenizar o trabalho mais uma vez que você, da sua liderança, tem desempenhado aí junto com todos os cooperados, com toda a equipe, né? Só quero reforçar aqui os números, né? 400 profissionais a serviço dos agricultores, mais de 38 mil agricultores que a Copercitas serve hoje. Então, para nós, como FMC, é sempre um prazer estar ao lado dos produtores e também ao lado dos nossos grandes parceiros, como a Copercitas. Isso faz parte de um processo que nos ajuda a entender e atender essas demandas, necessidades. O agro brasileiro, de forma geral, segue uma grande transformação. A gente tem escutado cada vez mais o agro, né? Tem sido o ponta de lança aí desde o ano passado, durante toda essa pandemia, em sustentar o PIB brasileiro e cada vez tomado uma dimensão maior lá fora, uma relevância. O agro brasileiro cada vez tem uma relevância global maior. A gente escuta muito falar do celeiro do mundo, mas uma das preocupações que eu, particularmente, como cidadão e como profissional tenho é como é que a gente garante sustentabilidade ao longo do tempo disso tudo. E não é uma palavra de moda, mas é imagem, né? Nós temos que trabalhar também a nossa imagem lá fora. Então, o Brasil tem muita coisa que é feita e a gente precisa comunicar isso de uma forma. Então, a FMC tem acompanhado tudo isso e acompanhado também toda essa evolução com muito investimento em solução inovadora. E cultivar relacionamento é uma das culturas nossas. Nós, recentemente, lançamos a plataforma Juntos, onde o produtor pode entrar no juntosfmc.com.br,
ir lá entender mais de todas as tecnologias nossas, fazer lá a busca pelos parceiros comerciais, como a Copercis, por exemplo, que estão lá na nossa plataforma, e ali se atualizar de muitas coisas que a gente tem feito, de muita inovação que nós temos trazido. Nós temos um desafio de lançar 10 novos produtos, 10 novas moléculas, nos próximos 10 anos aqui no Brasil. Um desafio intenso, mas que certamente vai continuar contribuindo para o agro brasileiro. Deixo aqui um forte abraço a todos, ao Tiago, José, especialmente a você, e todos os nossos produtores, cooperados que aqui hoje estão acessando e nos assistindo. Então, um abraço, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, é sempre um prazer estar com você. Obrigado. Tiago, Stoller também, desde sempre aqui, né, nos apoiando o nosso cooperado. Acho que tudo que a gente faz aqui, vocês estão presentes, sempre acreditando nas iniciativas da Copercitos. Mandar um abração para o Rodrigo lá, fala que nós estamos aqui aguardando, né, poder fazer reuniões presenciais para voltar aí com as conversas, que são sempre muito boas. Suas considerações finais, então, Tiago, por favor. Tá joia, obrigado, Fernando. Pode deixar, vou entregar esse abraço e com o breve possível aí, espero que a gente possa, né, estar próximos aí para conversar, botar a conversa em dia aí, não no modelo digital, né, mas na moda antiga mesmo, né, de vez em quando é bom, com saudade disso daí. Bom, primeiramente, parabéns mesmo, né, por mais essa iniciativa e realmente a nossa parceria é de longuíssima data, né, a Copercitrus é a parceira que está ao lado da Stoller no Brasil há mais tempo. Em setembro agora, nós vamos completar 45 anos, né, caminhando aí lado a lado, então é uma história, né, bonita demais, né, nos dá muito orgulho, né, ter vocês como parceiros, poder contribuir de alguma forma para esse número crescente aí, acelerado, né, de cooperados, né, e enfim, para nós realmente é motivo de muito orgulho, tá? Estou ansioso aqui para ver esses avatares funcionando já, Fernando, né, a Jornada das Culturas, é legal de ver esse entusiasmo, né, e ano após ano trazendo novidade, é isso que realmente garante que a gente vai ter um futuro cada vez melhor, né. A Stoller, como a gente já falou aqui, né, como eu já trouxe, ela é especialista nesse tema de performance de plantas, então essa é a nossa história e é aí que a gente quer continuar construindo, né, o nosso futuro. E eu fico aqui, né, como representante aqui do nosso negócio no Brasil, com o reforço do compromisso da gente avançar muito fortemente em relação à questão de tecnologia, os avanços científicos, para uma contribuição cada vez mais efetiva para o agricultor, para o cooperado, aumentar os seus rendimentos. No final do dia, a gente gosta muito de falar isso. O nosso sucesso é o sucesso do agricultor, né? Senão não tem lógica, né? Esse é o nosso compromisso e mais a gente vai reforçar isso, né? A gente completa 50 anos, né, de uma história que nos orgulha muito, né? O ano passado 50 de mundo, agora 51, 48 no Brasil, estão pertinho aí dos 50 de Brasil. E sem dúvida, quando a gente olha para trás nesses 50 anos aí, né, arredondando os números, tem muita coisa bonita que foi construída, mas o que mais mexe com a gente, de fato, né, é como a gente conseguiu construir sólidas relações de confiança, né, e de parceria. Isso é um patrimônio que tem um valor inestimável, né, para tudo que a gente vai fazer, né? Então, eu reforço, para nós, né, ter a Copercitrus como parceira é motivo de muito orgulho, né? A gente olha para frente com muito otimismo, com muito entusiasmo para o que está por vir, né? A agricultura está vivendo um momento muito especial, né, esse ano, mas a gente sabe o quão difícil né? E quando a gente fala agricultura está num momento especial, parece que está tudo bom em todo lugar. Não é assim, a gente sabe que tem situações e situações, mas o que difere, né, o agricultor de outros agentes de mercado que eu conheço é essa garra, essa vontade de fazer melhor, essa coragem, né? E hoje a gente está colhendo em boa parte das atividades muitos frutos, né, desse trabalho sério de muita coragem. Então,
finalizo assim, parabéns mais uma vez, Copercitos, muito obrigado aos amigos, Marcelo, Zé Renato, foi um prazer, né? Fernando e todos os cooperados que estamos assistindo. Muito bom, estou muito contente aqui com o conteúdo que nós conseguimos gerar, esse material vai ficar gravado também para acesso, né, dos nossos cooperados, da nossa equipe de colaboradores, que sempre tem muito interesse também e acompanha, e para a equipe de vocês também, e clientes que até que não são cooperados de outras regiões, poderem acessar, porque é um tema bastante importante, uma discussão bastante rica. Fizemos, então, dessa forma, a primeira webinar de uma série de 4, que precedem o nosso evento, o nosso grande evento, né, um evento realmente que vai ser muito inovador, e acompanhem nas mídias da Copercitos, nos grupos de WhatsApp, então, a agenda das próximas, e quero realmente agradecer muito nossos cooperados que estão aqui conosco, e a equipe da Copercitos e demais clientes aí, parceiros, que nos acompanham. Muito obrigado a todos, nos veremos em breve. E convido a todos, então, para participar da Copercitos Expo Digital, a Jornada do Agro com o foco para que o agricultor cresça como um todo. Muito obrigado.